Quaresma 2025, dia 20. Comunidade Florescer em Oração. Chegamos ao meio do caminho. É importante que quando nós estamos fazendo um percurso, que avaliemos os passos. Hoje pela manhã no encontro eu mencionei que eu ainda não fiz o caminho de Santiago, mas a palavra percurso, caminho, ela tem norteado os meus dias desde que esse ano começou. Caminho, percurso, esse também é um objetivo da Quaresma, é que a gente faça esses passos em direção no mínimo, algum tipo de melhoria em nós mesmos, né? Que nos trabalhemos de forma a completarmos o período do deserto, percebendo que vencemos o mundo. E o mundo, muitas vezes, somos nós mesmos. Um mundo muito rico, um mundo cheio de distrações, um mundo convidativo a não olhar para dentro. Então, nesse dia 20, dia de metade de caminho, eu pergunto a você: como é que você tem olhado esse caminho que você anda fazendo com a Quaresma? Será que alguns dias você titubeou? Alguns dias quem venceu foram as sensações, as emoções sensíveis, o sono, a fome, a preguiça. O que será que te venceu naquilo que você se propôs a fazer? Eu posso dizer que eu tenho me desenvolvido aqui fazendo esses vídeos diariamente. Muitas vezes eu tenho um conteúdo já descrito e pronto para vir aqui e simplesmente recitar, e não é assim que acontece. Aí eu sinto no meu coração que naquele dia não é aquilo que eu tenho que falar. Muda todo o conteúdo e quem tem paciência segue me ouvindo. Eu tenho feito esse conteúdo, devo dizer a vocês, para mim e para a comunidade Florescer em Oração. E quis muito estender ao público. Algo em mim disse assim: puxa vida, pode ser que o que você tenha a compartilhar sirva para mais alguém, porque afinal de contas nós vivemos num mundo onde as trocas elas são muito importantes. Eu aprendo muitíssimo, muitíssimo quando abro o meu coração para ouvir alguém. Posso até não concordar com aquela pessoa, mas aquilo que aquela pessoa está trazendo, em geral, me traz no mínimo algum tipo de coleta. Então é importante que a gente tenha essa disposição, mesmo que a gente não concorde com todo o conteúdo. E hoje eu queria só nos trazer para essa presença. Como é que eu estou andando nesse caminho, nesse meio de caminho? Se eu me propus a 40 dias, meio do caminho é hoje. Se o meu propósito é uma viagem em outubro, façamos aí. Qual será o meio do caminho? Talvez agosto? Então a gente pode sempre colocar uma faixa, um momento onde a gente revê. Todos os dias seria o mais ideal, porque afinal de contas dá para corrigir a rota muito mais rápido, né? Se você erra 1 ou 2 quilômetros, é muito mais fácil de fazer o retorno do que retornar em 10 ou 20. Mas o importante é continuar. A virtude da constância, ela tem 2 pontos bem importantes na nossa vida. Ela tem 2 pontos que nos levam para baixo, que são a moleza ou a teimosia. E na minha reflexão de hoje eu queria trazer isso. Foi o que eu refleti hoje de manhã. Quando eu não concluo algo que eu me propus a fazer, eu estou na moleza ou na
teimosia, na moleza por não fazer, na teimosia por continuar algo que de repente não é aquilo que vai me levar para um melhor lugar, para um lugar de mais expansão. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque senão as justificativas de não era bem isso, também podem nos afastar de chegar ao fim de algo. Então o meu convite hoje é para que você olhe na sua vida se você está sendo teimosa, teimoso, ou se você está sendo mole. Aquilo que você está fazendo precisa de mais você ali? Precisa de mais garra? Ou como dizia o meu pai, de mais gana? Ou precisa de mais inteligência para você parar de fazer aquilo? Porque às vezes a gente está dando murro em ponta de faca. E como é que nós vamos descobrir isso? Pedindo a graça do discernimento. Mas como é que a gente vai ouvir aquilo verdadeiramente? Tendo todos os dias um momento diário onde a sua alma converse com aquilo que é sagrado para você, que para mim é Deus. Quanto mais você volta os teus olhos para o teu mundo interno, mais você vai conseguir ouvir respostas. Agora à tarde eu fiz um atendimento e uma das ferramentas que eu utilizo traz umas cartas com imagens projetivas. E numa dessas imagens aparecia a virtude da compaixão. E naquele momento tratava-se de autocompaixão. Aquela pessoa, ela precisava acessar uma certa empatia com ela mesma. Ela estava só olhando para fora. E aquela imagem que aparecia projetiva para aquela pessoa era de alguém que estava com os olhos fechados. Ela tinha uma serenidade no rosto e os olhos eram fechados. Por que que os olhos estavam fechados? Porque para olhar para dentro a gente vai precisar se mimetizar um pouco, ter alguns momentos só para si. E isso não é egoísmo, isso também pode entrar na figura de autocuidado. E Deus quer que a gente se cuide. E voltando aqui no período da Quaresma, Jesus foi para o deserto porque ele precisava conversar, ouvir, receber as informações para concluir o plano de Deus para ele. Então ele precisava, em muitas vezes, no seu período de vida pública, estar com as multidões e se afastar para não receber exigências de outras pessoas, para estar com ele mesmo e com o Pai. Esse é o meu convite hoje, né? Nessa metade de trajetória. Se lá no primeiro dia você colocou algo para você e resvalou em alguns dos outros dias, deixou de fazer, não tem problema, retoma. Todos os dias, quando acordamos e percebemos que estamos vivos, a gente tem a escolha de retomar. Retoma, não tem problema, retoma. Retoma de onde você partiu. Se aquilo para você retém que é importante, faça o que for preciso para continuar. Peça a graça da virtude da constância, não seja mole e nem teimoso, teimosa. Continua. E como amanhã é solenidade de Nossa Senhora da Anunciação, quando ela recebe a informação que o Espírito Santo vai trazer Jesus para o ventre dela, eu quero trazer a oração que eu comecei ontem e que amanhã eu ainda vou trazer no vídeo. Serão 3 dias com essa mesma oração. É uma oração que eu aprendi com um frei franciscano no exercício espiritual. E quero honrar
Nossa Senhora da Anunciação, né, nessa imagem da Virgem, honrar esse sim que ela deu. E quanto será que Nossa Senhora teve que ser perseverante, humana que era, uma humana puríssima, cheia de graça, mas quanto será que Nossa Senhora precisou de constância depois do sim que ela deu? Foi uma vida de constância, de silêncio, de ação, de voltar-se para o outro, mesmo quando a dor dela era imensa. Mesmo naquele momento de muita dor, a Virgem Maria precisou cuidar de João e de toda a humanidade. Teve que se voltar para nós. E agora eu me volto para ela e te convido a fazer o mesmo. Então, inspira profundamente, eleva teu coração, eleva teus olhos, eleva tua alma para o céu, para onde ela está. Logo aqui acima, te ouvindo, me ouvindo. Ó Maria, Mãe e Mestra no servir, Senhora que soubeste dizer sim quando tudo parecia impossível, aquela que soube correr para ajudar quem necessitava, que permaneceu fiel na hora da cruz, que sustentou a Igreja que apenas acabava de nascer com as suas orações. Mãe que continua a combater por seus filhos, olhai com amor esse pequeno rebanho. Eu peço pela comunidade, olhai com amor, mãezinha querida, nossa pequena comunidade. E você pede daí que ela olhe por você agora. Ajuda-nos a servir com a mesma generosidade que a sua, amar com o mesmo amor que o seu, perseverar com a mesma fidelidade que a sua, rezar com a mesma intensidade que a sua, combater com a mesma coragem que a sua. Seja para nós a mãe que guia, mestra que ensina, exemplo que inspira, presença que conforta, força que sustenta. Faz que um dia, após ter servido como você e contigo, Mãe querida, possamos compartilhar a alegria daquele reino de amor que teu Filho veio inaugurar e que se cumprirá na glória eterna. Amém. Que você e eu possamos seguir nos nossos intentos, que ao cair nos levantemos rapidamente, tiremos o pó da roupa, sacudamos um pouco o corpo, e se para frente for a direção, que nós possamos dar o primeiro passo. Eu desejo que você tenha um dia cheio de Deus.